Meus amados, eu quero dividir uma palavra com vocês e eu intitulei essa mensagem: quem tem promessa de Deus não para. Quem tem promessa de Deus não para. Você tem promessa de Deus na sua vida, sim ou não? Você tem promessas de Deus na sua vida, sim ou não? Amém? Eu acho que todos nós temos promessas, todos nós temos propósitos, e todos nós temos de fato e de verdade sempre a mão de Deus guiando sobre nós. E o tema dessa mensagem fala de promessas e ao mesmo tempo fala de não parar. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Atos, no capítulo 27, versículo de 4 ao número 10. Na realidade eu queria ler todo, mas eu não vou ler para a gente remir nosso tempo. Essa história é uma história muito interessante, de uma viagem, de o apóstolo Paulo a caminho de Roma. E esse texto ele é muito rico em grandes passagens, em grandes situações, com adversidades, com tragédias. Mas o que me deixou mais feliz ao ler esse texto é que nesse texto não houve morte. Por isso que eu quero dividir isso com você. Esse texto veio trazer para nós vida, vida abundante. E o texto diz o seguinte, na palavra do Senhor: partindo dali, navegávamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Síria. Achando-se ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Esse texto, nesse momento aqui, há uma situação. Paulo estava vivendo uma circunstância difícil nesse momento da sua vida. Primeiro, ele estava na condição de prisioneiro, mas sempre, independente da circunstância e da posição que você encontra, quando você é um homem e uma mulher, o servo do Senhor, Deus sempre estará cuidando de você nos mínimos detalhes dentro da sua circunstância. E nesse momento ele estava com toda essa situação, mas ele tinha a liberdade de expressar, ele tinha a liberdade de falar, porque o chefe dessa embarcação o tratava, a palavra de Deus fala que o tratava de forma humana, ou seja, ele conquistou o chefe dessa embarcação. Mesmo esse chefe não ouvindo a exortação, porque lá na frente nós entendemos porque muitas coisas têm que de fato acontecer na minha vida, na sua vida, para que nós pudéssemos passar por alguns processos para chegar lá na frente, no propósito que Deus tem para a minha vida e na sua vida. O problema é que nós não gostamos de passar por processo. Processo muitas vezes dói, processos muitas vezes são difíceis, mas o propósito, quando o atingimos, de fato nós sentimos o prazer e a alegria de dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque quando dissemos, até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. E é esse Deus que tem cuidado de mim e de você. Aqui nós estamos falando de ventos contrários. Aqui está dizendo, gente, para que a viagem daqui vai ficar muito mais difícil.
É uma viagem com problemas, é uma viagem com prejuízos, é uma viagem com perigo. Nós estamos vivendo uma circunstância que abrange tudo isso na nossa vida. Eu quero tirar aqui o nome pandemia e quero trazer o nome circunstância, porque eu creio em nome de Jesus que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, então se vai passar é uma circunstância que o mundo inteiro está vivendo. E nós somos sim capazes de viver em circunstâncias difíceis. E aqui fala de tudo isso. Aqui fala de prejuízo. Problemas é a situação que nós estamos vivendo. Os prejuízos, muitos tiveram, muitos perderam. Tem gente que perdeu vida, tem gente que perdeu entes queridos, tem gente que perdeu muito, tem gente que perdeu pouco, tem gente que perdeu tudo. Nós estamos no sentido de prejuízo aqui, é das perdas. Nós, seres humanos, não fomos preparados para a perda na nossa vida. Nem R$1. Se você perder uma moeda de R$1 e quando você dá falta que precisa dela, você vai ver o quanto ela significa para você. Você vai procurar, fala, gente, mas eu tinha R$1, principalmente se você estiver com sede, e principalmente se naquele momento você só tinha esse R$1 para pagar a água para matar a sua sede. Nós não fomos preparados para isso. Quando fala de perigo, todos nós estamos vivenciando perigos na nossa vida. Até hoje, essa circunstância nos dá perigos diários. Por isso que nós devemos tomar cuidado em tudo aquilo que estamos fazendo. Por isso que vocês estão distantes um do outro. Por isso que vocês estão usando máscaras. Por isso que vocês estão fazendo, de certa forma, os cuidados, porque nós ainda estamos vivendo um momento de perigo na minha vida e na sua vida. Quem de nós, até agora, não fez testes suspeitando que estava com Covid? Eu tinha sempre sinusite, sempre sinusite. Aí eu fiz um teste agora no começo do ano, eu achava, gente, entupiu, mal-estar, tudo. Depois eu fui lá, fiz o teste. Paguei, fiz o teste, já fiz 3, com suspeito. Mas graças a Deus, era sinusite. E antigamente a sinusite para mim era um problema. A sinusite era uma situação que me constrangia, deixava eu de mal-estar. Nós percebemos que nem tudo é ruim para a nossa vida, dependendo dos olhos e da circunstância que você está vivendo. Por isso que os nossos olhos têm que ser bons para tudo. Nós fazemos essa situação de perigo. Muitas pessoas, a internação é um perigo, o leito do hospital é um perigo, a contaminação é um perigo, toda essa circunstância é um perigo. Mas você acha, já estava bom demais, nós já estamos quase saindo dessa circunstância. E eu sei que nós vamos sair em nome de Jesus. Mas lá no versículo 14 diz o seguinte: entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Em outras versões fala que veio uma tempestade muito pior do que eles estavam vivendo. E aquela circunstância que já era ruim, poderia ficar pior. Fala-se de segunda onda, fala de terceira onda. Queridos, independente do que vem a ser aquilo que nos rodeia, como perigo, como prejuízo e como problemas, o nosso Deus está no controle total da minha vida e da sua vida. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui hoje. Hoje nós louvamos a Deus pelo ar que respiramos. E antigamente isso era uma atitude normal minha e sua. Passamos a ver uma situação ocorrida dentro dessa circunstância que o oxigênio virou um ouro para dar vida. Para nós vermos o tanto que isso foi nos acometendo. Mas o mais importante, que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. No verso 15, diz que, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar levar. Por um momento, essa circunstância dominou a nossa vida. Por um momento. Porque também nós, como servos e servas do Senhor, nós devemos encará-la, aceitá-la, porém não nos deixar abater, porque senão nós estaríamos paralisados e o mundo girando. Existe
Uma pessoa chama Amy Klein. Amy Klein fez um livro, ele escreveu um livro que fala 100 dias entre o céu e o mar. Esse cara fez uma travessia da África ao Brasil. E no meio do seu projeto dessa viagem, ele queria construir um barco que não capotasse, porque ele percebeu que esse barco era a remo, ele fez essa viagem a remo. E ele percebia que muitos morreram porque os barcos capotaram. Ele contratou um engenheiro e falou: eu quero um barco que não capota. O que o engenheiro disse para ele? Impossível fazer um barco de 5 metros por 1,5 metro de largura que não capote numa onda de 10, 12 metros de altura. E eu achei muito interessante a expressão dele, e eu trago isso para a nossa vida também. Tem momentos que nós temos que aprender a conviver e a encarar as tempestades e os ventos difíceis da nossa vida. Mas não como encarar como sinal de morte. Talvez a princípio seja difícil a gente revirar o barco e entrar dentro dele de novo. Mas quando nós somos preparados e entendemos a situação do problema, nós começamos a nos proteger, a fazer um excesso de zelo e de cuidado, para que eu e você tenhamos caminhadas mais saudáveis do que todos aqueles que estão ao redor. Porque nós temos um Deus que sempre nos guia, que sempre faz e sempre fez a maior diferença na nossa vida. É por isso, nesse momento a circunstância mandava colocar máscara, tire máscara, põe, lava as mãos, fica longe, abre comércio, abre às 10, fecha às 10, fecha às 11, fecha não sei o quê. Por algum momento, como esse texto diz, essa circunstância dominou a nossa vida e fomos levados para ela. Mas nossos desafios é sempre as nossas escolhas, aceitar ou não. Muitos de nós hoje baixaram a guarda e por isso estamos vivendo esse segundo momento dessa circunstância. Queridos, a situação é de perigo, mas nós sabemos o perigo. Cabe a nós escolher entre seguir ou não a prevenção, que é aquilo que é colocada por nós com atitudes simples, fáceis, que depende não só de outras pessoas, mas principalmente depende de você. É hora da gente começar a trazer as responsabilidades. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar, vigiar, que o inimigo nos rodeia como um leão. O leão aqui não é simbolizado por um felino que é dono de tudo e de todas as coisas. Aqui é simbolizado pela atitude do leão. O leão hoje nos rodeia como forma de uma espreita, nas sombras, sem a gente perceber. É isso que o leão faz. Eu gosto muito de assistir aqueles filmes da selva, aquelas coisas todinhas. E a gente vai vendo que mais de 70% dos seus ataques têm êxito. Mas aqui é muito mais voltado na atitude. Nós não temos o nosso inimigo rodeando toda hora, parecendo um cachorro que corre atrás do rabo. Não é isso. Seria fácil a gente dominá-lo, ou então evitá-lo. Mas nós temos que correr hoje, de fato, dos nossos cuidados, dos nossos zelos da nossa vida. Que o vento contrário toca sempre no nosso barco e na nossa história. Mas nós temos um Deus que toma conta de nós todos os dias da nossa vida. Tudo isso foi gerando em nós medo. Tudo isso foi gerando em nós, pessoas paralisaram, pessoas ficaram estáticas, porque nunca se contabilizou tanto uma circunstância igual está sendo contabilizado hoje. Mas se nós percebermos, a vida inteira foi de circunstâncias que nos rodeavam, altos e baixos na minha vida e na sua vida. A vida inteira foi assim, só que ninguém contabilizava como contabiliza hoje. Tantas situações difíceis. Hoje você liga a televisão, existe uma contabilidade de tragédia. Antigamente não tinha isso. Se nós fôssemos contabilizar fora dessa circunstância, quem morria de dengue, quem morria de acidente, quem morria assassinado, se todo dia, atenção, esse é o horário que nós reservamos para dizer quantas mortes no Brasil. Queridos, nem eu e você sairia de casa, achando que dentro da nossa casa estaria seguro. E quantas pessoas hoje foram contaminadas dentro de casa e não sabem o porquê?
Então nós chegamos a uma conclusão, que tudo isso que nós estamos vivendo, tem um propósito de Deus para alertar a minha vida e a sua vida. Nada debaixo dos céus e na terra estão sem a vontade do Senhor. Nada. E se nós estamos debaixo da vontade dEle, tem promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. No versículo 20, ele diz: e não aparecendo, havia já alguns dias sem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Aos olhos humanos, esses homens estavam vivendo um caos. Aos olhos humanos, tudo tinha acabado. Mas a partir de agora, nós entendemos que daqui para frente, a intervenção e o agir de Deus sobre essa situação, ela começa a ser de forma explícita para todos nós. Até então estava no coração de Paulo, até então estava no coração dele, pela intimidade, pelo que ele tem buscado diante do Senhor. E é isso que eu quero trazer para nós a partir de agora. No versículo 22 diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Queridos, o maior presente que eu tenho e que você tem de Deus na face da terra é vida. Este é o maior presente que nós temos na face da terra. Porque tudo o que estiver ao redor, tudo e todas as coisas vão passar. O que nós devemos é deixar um legado, é deixar uma descendência que continue firmes num propósito e nos caminhos do Senhor. Porque é isso o nosso objetivo, é isso a nossa alegria. No meio de tantas notícias ruins, aqui diz: tenha fé e coragem. Coisas podem acabar, mas não podemos perder a esperança de viver. Essa circunstância dominou muito a mente das pessoas. Tem muita gente que saiu da circunstância, mas a circunstância não saiu dela ainda. Trazendo pessoas depressivas, pessoas desajustadas, física e mentalmente. A renovação da nossa mente é uma promessa e um presente de Deus para a nossa vida. O Senhor nos alerta sobre isso. Você está aqui ouvindo essa palavra, e quem nos ouve pela internet, se você está ouvindo é porque você está apto a ser um vencedor diante da vida. Você está apto a viver pela fé, porque pela fé sempre haverá esperança de um novo tempo, de uma nova história, para chegar à tua casa, à tua vida, aos teus sonhos, aos momentos que você sempre teve diante do Senhor. Segure, tome posse dessa bênção que Deus tem dado para a sua vida, chamada vida abundante. Querido, você é privilegiado. Você que nos ouve pela internet, você é privilegiado. Há sobre você a constância do sopro da vida vinda de Deus todos os dias. É tempo de nós nos alegrarmos. Tem promessas de Deus para mim e para você. Tem promessas de Deus. Deus nada, e eu quero declarar isso na vida de vocês. Deus não vai deixar nada chegar à tua casa, chegar à tua tenda, deixar acontecer com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. A circunstância pode nos rodear, mas a palavra absoluta entre o sim e não sempre estará nas mãos do nosso Deus. Creia nisso, absorva isso, tome posse disso na sua vida. Nenhuma circunstância pode tomar a nossa fé e a nossa esperança. Nada pode tomar a nossa fé e a nossa esperança.
Se você crê, você pode declarar em alto e bom som: eu tenho ânimo e coragem diante do Senhor. Meus amados, tenha ânimo, tenha ânimo. As coisas estão paralisando todo mundo, as pessoas estão se entregando a uma circunstância. É tempo de nós trazermos o avivamento, não no sentido só pentecostal, onde todo mundo acha que avivamento é isso. Muitas vezes avivamento é uma forma de expressão, de jeito de agir, do jeito de pensar, mas o avivamento está relacionado à gratidão que gera dentro do seu coração. Se você é uma pessoa grata e feliz com Deus que te cuida todos os dias, você tem que ser sim uma pessoa viva e avivada diante do Senhor. Deus não, isso que você está fazendo é inadmissível, porque o que Ele espera de você é um coração vivo e avivado diante dEle. Se é Ele que te sustenta, expresse da melhor forma que você tem a esse Deus que até aqui tem cuidado de mim e de você. Tenha de bom ânimo, tire os olhos do que você perdeu e coloque os olhos nas promessas de Deus para a sua vida. Você tem sonhos no Senhor? Você tem projetos de vida ainda? Você tem vontades de conquistas e algo novo de projetos diante do Senhor? Isso está à sua disposição. Basta que você seja um homem e uma mulher vivo e avivado diante da presença do Senhor. A igreja liberou sobre nós, nesse ano, uma palavra: que haverá sobre nós, para aqueles que querem e tomam posse, porque existe a distância muito grande entre a fala e o tomar posse. Existe muita diferença muito grande entre uma palavra liberada e você deixá-la entrar dentro do seu coração. Nós temos que parar com esse negócio que a palavra lançada, ela não vai ao vento, e pode ir. Quando você não está com os teus olhos, com os teus ouvidos, atento à palavra do Senhor direcionada para você. Aqui talvez eu estou falando para várias pessoas, mas o Espírito Santo quer falar com você aí. Talvez você está buscando uma resposta, talvez você pediu uma resposta. A resposta do Senhor chegará sobre a sua vida hoje e agora, através de um coração aberto, de uma mente aberta. Tome posse daquilo que Deus quer para a sua vida. Se essa igreja liberou que haverá sobre nós um novo tempo e uma nova história, por que você ainda não tomou posse e não começou a viver esse novo tempo e essa nova história na sua vida? Por quê? Sendo que o que te credencia é só uma palavra: vida. Eu estou conversando com mortos aqui? Alguém está morto? Levanta a mão. Meu maior medo é se alguém levantasse, que talvez não estava prestando a palavra. Eu falei: Jesus, estou conversando com um defunto. No verso 23, diz o seguinte: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Queridos, se o seu casamento está passando por um momento difícil na sua vida, Deus vai visitar você. Se a sua empresa está com dificuldade, Deus vai visitar você. Se a sua saúde está debilitada, Deus vai visitar você. Se a sua família está disfuncional, Deus vai visitar você. Se a sua vida profissional está embaçada, conturbada, Deus vai visitar você. Se a sua vida financeira está um caos, um problema, uma tragédia, Deus vai visitar você. Tem pão e tem azeite novo para a sua botija. Tome posse disso, em nome de Jesus. Deus vai visitar você. Você crê nisso? Então verbalize: Deus, visita a minha vida, visita a minha casa. Faça isso. Te dou 30 segundos para você profetizar isso na sua vida. Me visita, Senhor, me visita. Essa noite Deus pode visitar você.
Você que nos ouve pela internet, essa noite, Deus vai visitar você. Creia. Esse ano, se há uma palavra liberada sobre nós de um novo tempo, de uma nova história, nós temos que crer que não estamos sozinhos. Nem nesse dia, nem nessa semana e nem nesse ano. Deus vai visitar a nós. Deus tem visitado a nossa casa. Deus tem visitado a nossa empresa. Porque se até aqui nós estamos vivos, estamos aqui ouvindo essa palavra, ainda há esperança de mudança sobre nós. Aonde há vida há esperança. E aonde há vida sempre haverá possibilidade de transformação em qualquer área da nossa vida. Tem muitas coisas que podem se distanciar da gente. Amigos, trabalho, até mesmo filhos. Muitas vezes fica distante de nós como pais. Só que nós temos um Deus que jamais se distanciará de nós. Mesmo nós, por algum momento, por alguma circunstância, desprezarmos Ele. Porque isso é passível de muitos nós, que queremos as bênçãos de Deus, mas em algum momento perdemos a intimidade com o Deus da bênção. Nas mãos deles, do nosso Senhor, está a promessa de um novo tempo, de uma nova história na minha vida e na sua vida. E no verso 24 diz: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Meus amados, é por causa de você que Deus protege a sua casa. É por causa de você, esposa, esposo, que Deus protege a sua casa. É por causa de você que Deus protege os seus pais. É por causa de você que Deus protege o seu emprego. É por causa de você que Deus protege a sua família. É por causa de você. O que Ele fez por causa de Paulo, Ele pode fazer por causa de mim e de você, porque o amor dele por nós é o mesmo. Independente das formas que expressamos o nosso amor a Ele. A palavra do Senhor fala que o amor pode esfriar, mas ele jamais acaba. Renove a sua vida diante desse Deus de promessas. Você é o canal de proteção. Você é o canal de proteção da sua casa, da sua vida, para a sua família, para os seus negócios. No capítulo 28, no capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheu-nos de todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nesse momento, de toda a parte da tribulação, vocês depois leem em casa tudo o que aconteceu. Eles encontraram uma terra firme. Mas no contexto desse texto, existia uma coisa que ninguém poderia fazer: sair do barco. No momento certo que eles poderiam sair. No meio das ondas altas, do barco à deriva, conduzido pelas circunstâncias, sem lenço, sem documento, como diz aí. Sem eira nem beira, sem rumo, sem destino. 3 dias vendo nem sol nem estrelas. Mas em nenhum momento, eles desobedeceram e ficaram dentro do barco. O barco se destruiu, se dissipou, mas nenhuma vida se perdeu.
por conta de uma obediência. E isso é uma das coisas que mais eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. Pode coisas começarem a se destruir, coisas se desfazendo ao nosso redor, mas se há em mim e em você a vida, isso é o maior presente de Deus sobre nós. E a palavra nos diz aqui que Deus, nesse momento, fala que eles caíram numa ilha de bárbaros. Bárbaros não têm misericórdia de ninguém. Mas acontece que aqui não estavam lá por acaso. Eles estavam lá porque Deus os conduziu para aquele lugar. É a diferença de nós estarmos no meio de uma situação que ao redor pode ser voraz, mas nenhum de nós será tocado, porque existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, de um novo tempo e de uma nova história. Aqui eles iam viver e começar a viver, e já estavam vivendo, um novo tempo e uma nova história da vida deles. Porque eles começaram a contemplar o que é estar, em primeiro lugar, ao lado de uma pessoa que tinha intimidade e direcionamento de Deus. Deus usa pessoas, muitas vezes, os bárbaros, para abençoar os mais fracos. Deus usa pessoas, muitas vezes, fortes para abençoar os fracos. Deus usa pessoas poderosas para abençoar os humildes. Deus usa pessoas, mão de vaca, mão de bebê. Vocês conhecem mão de bebê? Quem já olhou um nenenzinho assim, recém-nascido? Como é que é a mãozinha deles? Essa expressão é legal, né? Mão de bebê. Eu sei que essas pessoas não vieram aqui hoje, nem estão assistindo nós pela internet. Mas Deus usa pessoas para nos abençoar. Se você crê nisso, já fala para a pessoa que está do seu lado: paga o jantar para mim essa noite aí. Irmão, não perca a bênção, não abaixe a cabeça, não esconda no banco. Se você crê, e aqui a gente fala de mãos, e aqui eu já parto para o final da mensagem. Se você crê, coloque a mão na sua cabeça e diz o seguinte: tem bênção de Deus e promessa de Deus para a minha vida. Amém? Amém, igreja? Se você acha que Deus não usa pessoas para dar casa, carro, comida, eu já vivenciei algumas histórias na minha vida, eu já presenteei algumas pessoas com algumas coisas. Não quero falar, mas eu vou falar só uma aqui. Um dia era um dia 15 de novembro, eu não lembro o ano, eu sei que era 15 de novembro, que era aniversário da minha sogra. Eu nunca esqueço o aniversário dela, que é dia 15 de novembro, e é um feriado. Eu não esqueço o aniversário dela, mas eu esqueço do feriado, entenderam? Eu subindo ali na Avenida Cuba, abaixo da T9, eu vi um catador de papel atravessando a rua num sol muito quente. E nesse dia, na hora que eu olhei para ele, eu parei o meu carro para que ele atravessasse, porque dentro do carrinho tinha a sua esposa e 3 filhos, dentro do carrinho de papel. E eu passei por ele, eu falei, quando eu arranquei, passei por ele, tinha uma rotatória ali na T9 ainda, naquela Avenida Cuba, né, do ginásio ali no Jardim América. Eu falei para a Mônica: Deus mandou eu ir lá abençoar aquele homem. As meninas: não, pai, lá vem o senhor de novo. Eu falei: Deus mandou. Aí eu fui lá, fiz a rotatória, voltei e peguei R$50 e entreguei para ele. Falei: meu senhor, isso aqui Deus mandou te dar. Aí quando eu passei o meu carro, que eu olhei no retrovisor, os dois, marido e mulher, estavam abraçados dentro do carrinho. Aí eu pedi para minhas filhas, falei: olha lá. Elas olharam: nossa, pai. Aí elas: pai, vamos ali comprar um sorvete lá na T63 no McDonald's. Eu falei: Deus mandou eu voltar e dar mais, foi pouco. Pai, o senhor de novo. E elas começaram a buzinar. Eu falei: tá bom, eu vou lá no McDonald's, mas eu vou voltar se eu encontrá-lo no Jardim América, que é um setor muito pequeno.
É um bairro bem pequenininho nosso aqui hoje, né? O Jardim América. Falou, se eu encontrá-lo, eu vou provar para vocês que Deus fala no meu coração. E, gente, eu voltei e comecei a rodar no Jardim América. E a galera dentro do carro. Tá vendo? Tá vendo como é que o senhor age pela emoção? Eu falei, tá bom, vamos embora. Quando eu virei uma esquina, quem estava na minha frente? Aquele homem. Aí eu peguei mais R$100 e eu tinha 2 cestas básicas dentro do meu carro, que eu sempre gosto de ter. E entreguei para ele e disse, Deus manda entregar para você. Eu até brinquei antes, eu falei, não vim tomar o seu dinheiro. Falei para ele antes. Passaram-se alguns meses. Eu morava no Nova Suíça, minha casa tinha uma grade. A campainha toca. Passado alguns meses, eu tinha, na época, uma Paraty. Olha, eu olhei, quando eu cheguei lá na porta para ver quem era aquele homem que um dia eu ajudei ele. Na porta de casa, com um carrinho de papel ainda. Aí eu disse, nossa, quanto tempo não vejo o senhor, que eu lembrava dele, um homem branco de olhos claros. Eu falei, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, eu não vim aqui pedir nada para o senhor. Eu conheci o seu carro. Eu vim aqui para te agradecer. Porque naquele dia eu tinha pedido para Deus me dar o dinheiro para comprar o leite para minha filha, que ela tinha tolerância à lactose. E estava passando fome na minha casa. E aquele dia Deus supriu todas as minhas necessidades. E de lá para cá, eu estou dizendo uma coisa para o senhor. De lá para cá, nunca mais passou falta na minha vida. Eu fiquei emocionado. Eu falei, mas de qualquer maneira eu quero te presentear. Depois eu falei, vou pegar umas roupas para o senhor e tudo. E depois ele passou lá e pegou. Nunca mais eu vi esse homem. Mas a partir daí eu vi que quando Deus fala no nosso coração, não tema. Não fica questionando se é, se não é, se pode, se não pode. Ah, isso é malandro, isso está pedindo dinheiro para droga, para cerveja, para não sei o quê, não sei o quê. Meus amados, não existe prosperidade se não tiver na sua vida uma avenida de mão dupla. Porque se Deus abençoa você, é porque Ele elege você para ser um canal de bênçãos na vida das outras pessoas. Larga de ser egoísta e de achar que todo mundo é malandro, todo mundo é moleque, todo mundo é drogado. Existem pais de famílias que estão atravessando de sol a sol aí para trazer para sua casa o alimento que na sua casa perde. Seja sensível à voz do Senhor. E aqui, já finalizando. Ali foram acendidos uma fogueira para se aquentar, para se esquentar. E naquele momento, Paulo não ficou satisfeito com a fogueira e foi dar mais fogo nela. E a gente aprende que os gravetos que ele coloca aqui é a palavra do Senhor. É algo que Deus fala no meu coração, não adianta nós vivermos só com cinzas cobertas sobre a nossa vida. É tempo de abanar as cinzas, porque existe ainda uma brasa dentro do seu coração. Mas brasa debaixo de cinzas é simplesmente brasa. Mas quando retiramos as cinzas e abanamos, aquilo que era brasa possa virar fogo. E é o fogo que aquece, o fogo que alimenta, é o fogo que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Naquele momento Paulo, como servo, foi fazer algo. Só que ali tinha uma cobra. E o picou na mão. Queridos, podia picar na perna, porque ele estava passando, ele estava ao redor, no braço, em qualquer lugar. Mas picou na mão, porque Deus tinha propósito nas mãos de Paulo. O mesmo que Deus tem propósito na minha mão e na sua mão. Porque a mão tem um significado muito grande dentro da casa do Senhor, dentro da vida de um homem e de uma mulher que teme o Senhor. Que a palavra de Deus fala que nós comeremos do trabalho das nossas mãos, do nosso suor. A mão tem um grande significado. E em todo momento, em algum momento, as pessoas que estavam ali sendo aquecidas por aquele fogo, quando viram aquela situação, disseram, esse cara vai morrer, foi picado por cobra, já salvou o tanto de tempestade que não matou ele, agora ele vai morrer, agora ele vai.
e todo mundo esperando a mão, se a mão inchava, se ele caía duro. Que situação é essa? Sempre haverá isso na minha vida e na sua vida. Alguém que torce, alguém que está esperando seu casamento acabar, alguém está esperando seus filhos ir para as drogas. Mas eu quero dizer para você, pode esperar sentado, porque na minha vida e na sua vida, nada acontecerá se não for debaixo de um propósito do Senhor. É hora da gente tomar posse dessas coisas na nossa vida. Todo mundo esperava que ele morresse, até julgavam, dizendo que ele era um pecador, mas começaram a mudar de opinião. Porque viram que nada acontecia com aquela situação. Queridos, sempre na história de nossas vidas, sempre, haverá pessoas que esperam de nós o melhor, o pior. Mas por outro lado, existe na nossa trajetória de vida, pessoas que vibram comigo e com você, principalmente quando estamos debaixo das promessas do Senhor. Porque já aí não é mais sorte, e é direcionamento, é direção, e é bênção de Deus sendo derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E as pessoas vão ter que engolir, porque nós não estamos servindo um Deus qualquer, nós estamos servindo aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que era, aquele que é e que há de vir. É esse Deus que faz a diferença na minha vida e na sua vida. E podem fazer o que quiser, mas sobre nós, sobre a resposta do sim ou não, sempre estará nas mãos do Senhor sobre a nossa vida. É Ele que tem o absoluto sobre nós. Diagnóstico não vai condenar a mim nem você, mas o sim e o não do nosso Senhor. E nós aprendemos, o pior não vai chegar na minha vida e na sua vida. Quando receberam e perceberam que tudo que estava acontecendo, que Paulo sacudiu a mão, jogou a cobra para lá, que viu que nada acontecia, começaram a mudar de opinião. Mas ele tinha um propósito, e ele continuava a sua trajetória e aquilo que ele foi escolhido por Deus para fazer naquele barco, naquela ilha e naquela região. No versículo 7 e 8 diz que, portanto, naquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente 3 dias. Aconteceu que achava-se enfermo de desinteria, ardendo-se em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Queridos, eu finalizo. A mesma mão que doía, a mesma mão que ardia, a mesma mão que sangrava, essa mesma mão foi a mão que Deus usou para curar. Aquilo que muitas vezes dói em você, é aquilo que Deus vai usar para curar, para salvar e para abençoar várias vidas ao seu redor. Aquilo que Deus escolheu para nós, essa mesma mão, a mão fala de a mão que abençoa, a mão que dá, a mão que segura, a mão que abraça. É sobre essa mão, a mão abençoadora, que eu quero profetizar sobre a vida de cada um de nós aqui nesse dia. Mãos doendo, mãos sangrando, mas é a mesma mão que Deus está colocando sobre você para curar, para sarar e para fazer a diferença nas suas vidas. A mesma mão que Paulo sentiu dor, eu posso dizer que nós também temos a mesma mão que um dia foi pregada numa cruz. É a mesma mão que um dia que ela ressuscitou através de Jesus Cristo. É a mesma mão que está estendida sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, em forma de graça, dando sobre nós um novo tempo e uma nova história. Se você crê nisso, fique de pé, que eu quero orar por você. Está difícil?
circunstância não está fácil. Eu quero dizer que existe a mão do Senhor sobre nós aqui nessa noite. Hoje nós receberemos, estamos recebendo a visita do nosso Deus aqui neste lugar. Se você precisa ser tocado, a mesma mão que abençoa é a mesma mão de Cristo que direciona nossos passos nos momentos mais difíceis da nossa vida. A mesma mão que muitas vezes que abençoa é a mesma mão estendida para levantar a mim e a você no momento de adversidade que estamos passando. A mesma mão que abençoa também é a mesma mão que te chama, que diz: vinde, vinde, vinde a mim. Se você hoje está sem forças e precisa das mãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, eu quero orar por você. Que você possa colocar a mão no seu coração, ou estender uma e colocar a outra, dizendo: Senhor, toca nas minhas mãos, visita a minha vida, faça a diferença. Hoje eu preciso do teu toque, eu preciso das tuas mãos, Senhor, nas minhas mãos. Se você quer